Eu vou mais nas questões que tem a ver direto com o campo, que é departamento médico, preparação física. Existe uma análise de que o Flamengo hoje, isso já com o Rogério acontecia, né? Pós-Jesus, né? Que o Flamengo resistia menos no segundo tempo. Com o Rogério, acho que isso era muito evidente, né? Os segundos tempos tinha uma queda abrupta de rendimento do time. Acho que com o Renato não é tanto, mas é um ponto. E ainda tem a questão dos jogadores lesionados. Acho que isso atrapalha muito o Flamengo. O índice de lesão lá com o Jorge Jesus era muito menor. Mal comparando, o Real Madrid viveu uma crise recente, também por questão de jogador lesionado um atrás do outro, e às vezes demorando a voltar, ou voltando e machucando em seguida. Recentemente, no ano passado para cá, o São Paulo viveu a mesma coisa, e isso impacta no campo, não tem como. Impacta no campo. É o calendário, é isso, é aquilo. A gente não sabe qual é a origem, mas isso é um problema. É um problema porque muito desfalque. É óbvio que você tira a dinâmica natural do time, mesmo que você tenha um grande elenco. E acho que tem um ponto que para mim é o principal deles, que é o Renato deixou o Flamengo refém de um discurso que ele mesmo criou no ano passado, quando ele falou que se tivesse um elenco de 200 milhões, se tivesse um time como o Flamengo, você podia cobrar várias coisas. As cobranças chegaram, porque ele tem o elenco de 200 milhões e ele segue com as mesmas desculpas do ano passado e de quando estava no Grêmio. Isso é que eu acho que incomoda ainda mais, porque ele deu a entender, e é óbvio que isso na prática não ia acontecer, que se ele tivesse um time como o Flamengo, você poderia cobrar dele disputar todos os campeonatos, não poupar, ou se poupar, manter o mesmo nível e jogar o tal do futebol bonito. O Flamengo não está competindo igual no Brasileiro, não está jogando bonito, e ele não está conseguindo fazer. O time, quando perde duas peças, não precisou nem 3 nem 4, duas, Arrascaeta e Bruno Henrique, o nível se descola completamente, assim, mas completamente. E, de novo, isso acontece. Só que existem as entrevistas do Renato, que aí, ó, toda hora são fantasmas que são jogados na cara dele, e ele não lida bem com isso. Porque se você pergunta na entrevista, ele dá chilique, fica revoltado, dá uma resposta atravessada. Só que ele criou isso. E quando o Renato foi contratado, eu lembro da gente falar aqui, até brinquei, fiz um vídeo, falador passa mal. Porque o início foi maravilhoso, jogos fantásticos e tal. Mas aí, o Renato criou um ambiente de Disneylândia, de que sempre ia ser assim. Mas lá atrás, antes dele chegar no Flamengo, e ele deu a entender para o torcedor que, ó, eu com esse elenco na mão, pelo amor de Deus, vai ser, ó, porrada toda rodada. É óbvio que isso não vai acontecer na prática. E quando passou a não acontecer, ele fica sem ter o que explicar, porque a explicação, ela é simples, ele não está conseguindo as soluções, o Arrascaeta não tem substituto, o Bruno Henrique não tem substituto, o Andrés na função não está funcionando, só que é difícil. Então você tem uma questão física evidente, e um treinador que trouxe essa pressão. É muito legal ter um personagem como o Renato. O Renato é um personagem ótimo, mas vai ser essa vida de 8 ou 80. Quando tá tudo muito bom, é ótimo ter entrevista atravessada, frases de efeito, e esse cara lúdico é muito bom. Quando tá ruim, aí vai ter o peso também. E aí o Flamengo tem que saber administrar isso aí.